Estamos de volta ao programa Questões de Fé e vamos continuar um pouco aqui com a reflexão sobre a exortação apostólica. No número 113, o Papa Francisco fala exatamente da graça e da universalidade da salvação. Vejam bem, são temas teológicos fundamentais. Aqui a gente percebe que o Papa já não está tratando, como fizemos no final do capítulo 2, do segundo capítulo, das questões pertinentes à pastoral, etc. Agora o Papa está apresentando aquilo que são os fundamentos teológicos da missão da Igreja, né? Da evangelização. E, portanto, são coisas que todos os fiéis devem saber e que agora estão sendo reforçados pela exortação apostólica. No número 115, 112, 113 e 114 é o que eu acabei de falar resumidamente, né? No número 115, ele toca na unidade e na pluralidade da Igreja. Isso também faz parte do concílio, é um dos grandes momentos do Concílio Vaticano II, é o reconhecimento de que a Igreja sempre foi, mas aí é o reconhecimento prático e o desenvolvimento dessa tese teológica, a catolicidade. Entre as 4 notas distintivas da nossa Igreja, unidade, santidade, una, santa, católica e apostólica. Unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Nós temos unidade e catolicidade. Não são contraditórios. Unidade não significa uniformidade. Unidade, comunhão, tem fundamentos bíblicos, principalmente no Evangelho de São João, nas cartas de São Paulo, enfim, em todo o Novo Testamento. Tem fundamentos bíblicos importantíssimos. A comunhão dos fiéis, a koinonia, esta unidade, ela supera as diferenças existentes. Mas nós temos diferenças de acordo com a nossa natureza, as nossas línguas, nossos temperamentos, nossas nações, nossas áreas geográficas, nosso modo de ver o mundo, nossas culturas, são todas diferenças. E para ser cristão católico, essas diferenças elas podem melhorar, podem ser purificadas, mas mantidas. A igreja na África será uma igreja, a mesma no mundo inteiro, porém com a fisionomia africana. A igreja no Brasil, mesmo sendo a mesma igreja no mundo inteiro, terá uma fisionomia própria do Brasil e mesmo dentro do Brasil, porque o Brasil não é um só. O Brasil são muitos Brasis. Mesmo aqui dentro do nosso país, nós temos vários rostos onde a igreja pode se encarnar. Agora nós vamos ver mais um VT da irmã da noviça, né, que vai falar sobre a percepção sobre o ano da vida consagrada instituído pelo Papa Francisco. O Papa Francisco instituiu vida consagrada, Ano Santo da Misericórdia, o Sínodo, muita coisa, né? Então vamos ver agora sobre o ano da vida consagrada, a impressão e as percepções da noviça Suelen. Vamos conferir. Eu vejo esse ano com uma alegria muito grande. Eu acho muito interessante a forma com que o Papa convida cada consagrado a vivenciar esse ano de uma maneira muito intensa. E para mim é muito interessante porque eu acho que o jovem tem muito isso no coração, o consagrado tem muito isso no coração, uma idealização, um desejo de que sempre seja melhor. Então, eu acho que o ano da vida consagrada ele vem para isso, para que a gente consiga olhar para as nossas raízes, para que a gente possa resgatar coisas que talvez tenha ficado um pouco para trás dentro do nosso carisma, né? Então, está sendo um objetivo muito interessante e também porque o Papa proclama isso com o próprio testemunho, né? A gente vê nele esse desejo de renovação, de crescimento e sem perder a essência da vida consagrada. Vivendo esse presente também com muita paixão, como ele mesmo disse, né? Olhando para o passado com muita gratidão e olhando o futuro com uma esperança muito grande. Uma esperança de que tudo seja melhor
e nós também, consagrados, consigamos realizar nossa missão com essa alegria que Ele mesmo nos convida. A alegria, que é a alegria do Evangelho, e que no número 116, aliás, no final eu gostaria de ler, que é uma passagem muito bonita aqui da exortação apostólica, diz assim: o ser humano está sempre culturalmente situado e natureza e cultura encontram-se intimamente ligadas. E esta expressão ele tira do Concílio Vaticano II, da Gaudium et Spes. E depois o Papa continua: a graça supõe a cultura e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Essa expressão, a graça supõe a cultura, é uma espécie de paráfrase da expressão de São Tomás de Aquino: a graça supõe a natureza. Mas aí nós vamos ter também natureza e cultura, também tem uma vinculação, como nós vimos. Natureza e cultura encontram-se intimamente ligadas, mas não são idênticas. A graça supõe a cultura, porque a graça supõe a natureza. Porém, no número 116, a exortação apostólica do Papa Francisco não diz que o cristianismo... Primeiro diz que o cristianismo não é monocultural. Ele se encarna em todas as culturas, mas não afirma que o cristianismo se acomoda às diversas culturas. Ele se encultura para humanizar uma cultura, para libertar aquela cultura das suas amarras, das suas sombras, do pecado que nela habita, porque toda a cultura humana ela está marcada pelo pecado e pela graça. E, portanto, o cristianismo, quando faz isso, ele tem um elemento transformador da cultura, não para homogeneizar, mas para levar a humanização acabada, completa, para aperfeiçoar cada forma cultural. O que significa isso? Significa que nós, cristãos do Brasil, vamos colocar Minas Gerais, que é mais fácil, né? É um estado que tem uma certa homogeneidade cultural. Ou seja, a evangelização da nossa cultura pressupõe que nós sejamos cristãos como mineiros. No nosso modo de ser, que aliás é tão bom, né? Nosso modo de ser, nosso modo de falar, na nossa forma de alimentar, nossa maneira de ver as coisas, de ver o mundo. Agora, nós também temos defeitos, como o ser individual tem, o ser coletivo também tem. Nós temos defeitos. E o Evangelho, quando penetra a nossa cultura, ele tende, ele precisa, ele tem esta função de aperfeiçoá-la, de nos tornar melhores como mineiros, né? Ou seja, a solidariedade que já existe, aprofundar mais, a desconfiança que todo mundo fala que o mineiro tem, progredir para um encontro maior, né? Por exemplo, algumas pessoas que vêm de outros estados confidenciam para mim que é muito difícil se entrosar aqui em Belo Horizonte, que eu estou falando daqui dessa cidade, né, que nós moramos. Eles dizem que as pessoas não gostam muito de acolher o que vem de fora, o diferente. Tratam bem, mas fica lá. O nosso grupo está aqui. Ou seja, talvez aí é uma mudança que nós precisamos fazer na nossa cultura, de aprender o acolhimento, não só aquele acolhimento belíssimo, mas simplesmente um acolhimento... como é que eu posso dizer? Chega um estrangeiro, você alegra, você gosta, etc. Mas na hora H de uma inserção mais profunda, aí é um pouco complicado. Então, que a gente, é assim a forma cultural do cristianismo se acontecer na vida da igreja. Olha, antes de nós terminarmos o tempo desse bloco, eu vou dar aquele recado
Durante esse mês de novembro, como falamos no início, também nós vamos ter o tema do dízimo. O tema do dízimo está em todas as paróquias. Então, você que vai à missa hoje, sábado, e amanhã, quem está vendo o programa hoje no sábado, né? Você vai ouvir o padre falando disso, falando do dízimo. Não é ele que está falando, não é a paróquia só que está falando. É a arquidiocese que reservou este mês para que todas as paróquias e todos os padres sejam porta-vozes desta pastoral da nossa igreja local, Igreja de Belo Horizonte, conscientizando os nossos fiéis sobre o dízimo. Vocês sabem, nós todos sabemos que a igreja é mantida pelos nossos fiéis. Cada paróquia, cada instituição, cada coisa que existe na nossa igreja é mantida pelo dízimo. Não é só o dízimo. Claro que nós temos outras fontes de receita. Nós temos algumas espórtulas existentes, nós temos algumas coisas, algumas taxas que são pagas, nós temos também as coletas, nós temos promoções, algumas paróquias fazem barraquinhas, fazem jantares, enfim, temos várias coisas, mas o mais importante, o mais bíblico, o mais teológico é exatamente o dízimo. E, portanto, nos programas que nós temos nesses dias, nesses sábados do mês de novembro, nós vamos falar um pouco mais o que é o dízimo, para que serve, como é feito, né? A sua natureza, a importância dele, a responsabilidade dos cristãos católicos que, infelizmente, vamos e venhamos, não tem essa cultura, né? Nós sabemos disso. Os católicos, durante centenas e centenas de anos no Brasil, tiveram o apoio do Estado, né? Do Estado na época do Brasil, da monarquia, né? Brasil colônia, o Estado mantinha a igreja. O povo ainda acha que a igreja faz parte do poder público. Não, não, não. A igreja é uma instituição particular e é mantida exclusivamente pelas contribuições que vêm dos fiéis. Não vem nada do governo, não vem nada de cima, vem dali. Então é necessário que nós tenhamos consciência disso. Por quê? Porque é necessário que se compreenda que cada vez mais a dependência das instituições eclesiais é do povo, vem do povo cristão. Voltamos daqui a pouco para o quarto bloco do Questões de Fé.